amigos! E hoje nós trouxemos o resumão para vocês da 5ª temporada da série How to Get Away with Murder. Então não se esqueçam de primeiro conferir o nosso resumão da 1ª até a 4ª temporada da série. Nós vamos deixar aqui linkado no card para vocês. Depois que você conferir o resumão da 1ª à 4ª, você volta aqui para poder assistir o resumão da 5ª. Annalise volta a dar aulas e Gabriel está em sua classe. Laurel vai morar com Frank, que a ajuda a cuidar de Christopher e se torna padrinho dele ao lado de Annalise. Connor volta a estudar e planeja o casamento com Olive. Bonnie começa a se envolver com o promotor Miller. Annalise recebe várias ofertas de emprego após ter vencido na Suprema Corte, mas a governadora Buckhead começa a ameaçar perseguir os clientes das empresas se contratarem a Annalise. A governadora está contra a Annalise, pois com a sua vitória os 91 membros da ação coletiva poderão apelar e, se vencerem, pode haver um aumento da criminalidade, que irá prejudicar a sua reeleição. Ninguém quer comprar briga com ela, apenas o Crawford da Campbell Gold aceita contratar a Annalise. Eles financiam suas aulas e ela poderá oferecer anuidade a um aluno do seu programa. Oliver decide que devem se mudar e convida Michaela e Laurel para morar com eles. Assim, Laurel termina com Frank, pois sabe que não pode continuar usando ele e se muda com Christopher. Michaela e Laurel estagiam para a Annalise na Campbell, onde Laurel consegue uma creche para Christopher. Oliver também volta a trabalhar lá. Já o Asher vai trabalhar com o Miller e a Bonnie na promotoria. Nate analisa arquivos de Denver e descobre que a Bonnie teve um filho no passado e que ele pode estar vivo e começa a investigar. Ele descobre a imagem que mostra que o bebê foi levado do hospital e conta para a Annalise, que reconhece que é a Julie, irmã da Bonnie, quem pegou o bebê. Bonnie e Julie foram abusadas pelo pai quando Bonnie tinha apenas 5 anos e a Julie 6 anos. A mãe delas ajudava a filmar e eles vendiam as imagens. Aos 15 anos, a Bonnie engravidou e teve um menino, mas o seu pai disse que ele morreu, então a Bonnie acredita que o seu filho está morto. Annalise e Nate resolvem contar para Bonnie que o seu filho pode estar vivo. Então a Bonnie conta sobre o seu passado para o Miller, que fica ao lado dela e leva ela até a casa de Julie. Lá, Bonnie descobre que o seu pai mentiu que o filho era de Julie para ela sair com ele do hospital, mas ao saírem, ela se lembrou da promessa que fez para Bonnie de protegê-lo, então fugiu do carro e enterrou o bebê no bosque, para que não vivessem com Bob como elas. Bonnie vai embora triste. Annalise informa Nate e Leigh que a única chance dele é declarar a insanidade. Ele não poderá ir para casa, mas ficará internado em um hospital, e eles concordam. Durante todo o caso, o Nate retoma a relação com o pai e eles ficam muito próximos. A Annalise consegue que ele seja julgado inocente por insanidade, e isso incomoda a governadora. A governadora marca uma reunião com a Annalise e a convida para trabalhar no projeto de defesa justa da Pensilvânia e também conseguirem um projeto de lei que reduz a população carcerária em 50%. Ela poderá sair de Campbell e continuar o projeto com seus alunos. Annalise decide pensar. Annalise então propõe para a governadora que ela consiga o perdão para Leigh. Ele ainda está preso, aguardando uma vaga no hospital. Ela conta da proposta para o Crawford, que pede para que ela não aceite sair da Campbell. Mas quando a governadora diz que conseguiu perdão para Leigh, a Annalise aceita largar a Campbell e trabalhar para ela. A Annalise procura o Nate com a notícia de que seu pai ficará livre, então ele liga para dar a notícia a Leigh, quando descobre que ele foi escoltado para uma transferência, mas entrou em conflito com os agentes que o mataram. Nate fica revoltado e se demite. Eles querem descobrir quem mandou matar o Leigh. Annalise procura a governadora e pede para que ela abra uma investigação, mas ela nega. E a Annalise percebe que ela foi enganada. A governadora nunca planejou dar um emprego a ela. A governadora cancela o projeto e ameaça a Annalise, pois sabe que ela tentou adotar o Wes no passado e isso poderia incriminá-la pela morte do Sam. Eles decidem que precisam provar que a governadora é a responsável pela morte de Leigh. Tudo isso faz a Annalise voltar a beber. Além disso, a Annalise procura a Tegan e pede ajuda para o Crawford recontratá-la. Então a Tegan entrega arquivos de processo de má conduta que o Crawford sofre e a Annalise se dispõe a ajudar o Crawford desde que ele a deixe voltar. Assim ela consegue um emprego e resolve o processo do Crawford. Já Frank continua investigando Gabriel.
Oliver descobre, também começa a investigá-lo e descobre que ele bateu em um médico que prescrevia remédios para sua mãe Vivian. Laurel também percebe o interesse de Frank por Gabriel e ele revela para ela as suas suspeitas sobre Gabriel ser o filho do Sam. Assim, Laurel se preocupa quando vê que o Gabriel começa a se envolver com a Micaela e consegue o convite para ir ao casamento de Oliver e Connor. Já o Nate será o par da Annalise. Micaela quer ajudar o Nate e descobre que o Sykes, diretor da prisão, recebeu uma ligação suspeita no dia da transferência. O Nate investiga para descobrir quem realizou a ligação. Bonnie se prepara para ir ao casamento acompanhada de Miller, mas ela pede a ele o nome do contato do hospital que conseguiu a transferência do Leahy, e ele se nega a ajudar porque acha que a Annalise a manipula. Então a Bonnie termina com ele e vai ao casamento sozinha. Oliver e Connor se casam e Frank revela para a Annalise que descobriu documentos que comprovam que o Gabriel é filho de Sam com Vivian, sua ex-mulher que ele deixou para ficar com a Annalise. Ela fica abalada, bebe muito e volta para casa, mas é seguida por Gabriel, que revela que se aproximou deles para descobrir o que realmente aconteceu com Sam, mas ela volta a afirmar que ele foi morto pelo Wes. Enquanto isso, Connor descobre que Asher ficou com a sua mãe Pam. Miller vai ao casamento para se desculpar com Bonnie, mas ela passa a desconfiar dele e volta para a festa. Laurel vai ao banheiro e Christopher fica com a Bonnie, que sai e encontra o Miller prestes a morrer. Nate recebeu um e-mail com a confirmação de quem fez a ligação para o diretor Sykes e descobriu que foi o Miller. Nate o encontrou e a sua raiva fez com que batesse em Miller quase até a morte. Então a Bonnie decide dar um fim a Miller e isso deixa ela arrasada. Nate se livra do corpo e descobre que o Miller iria pedir a Bonnie em casamento, o que afeta ela ainda mais. A Bonnie revela para o Frank o que aconteceu, já a Laurel revela para os outros sobre o Gabriel e a Micaela se sente usada. Já a Annalise procura a Eve, pois quando a Annalise perdeu seu filho, ela queria adotar o Wes e o Sam não concordou. Ela não sabia, mas ele procurou a Vivian e queria conhecer o Gabriel. A Eve invadiu o e-mail do Sam e descobriu um e-mail que ele enviou para a Vivian em que declarava que queria viver com ela e com Gabriel. A Eve então contou para o Frank que mandou o Sam ficar longe do Gabriel e apoiar a Annalise. Para se redimir, a Eve investiga o Gabriel e descobre que ele trabalhou para grupos ativistas da lista do FBI. Se ele tentar reabrir o caso do Sam, podem ameaçá-lo por conspiração. Mas a Annalise conta que a governadora sabe que ela tentou adotar o Wes. Isso pode fazer com que ela reabra o caso. A Eve também conta que a sua parceira Vanessa está grávida e se despedem. Frank vai investigar Vivian para terem algo para usar caso Gabriel se torne um problema. Frank descobre que Vivian usava substâncias ilícitas. Ela parou, mas o namorado dela não. Então a Annalise mostra os arquivos para o Gabriel do ex-namorado da sua mãe que provam que ela poderia ser acusada pela morte dele. Ela decide entregar os arquivos para ele e confiar nela. O desaparecimento de Miller logo é notado e Bonner e Nate resolvem dizer que Nate não viu o Miller no casamento, apenas a Bonnie. Mas o Asher viu Nate com o Miller. Eles chamam o Asher e dizem que o Nate matou o Miller pelo que ele fez ao Leahy e o Asher aceita ajudar. Então a Bonnie procura o promotor Seth e conta que o Miller ligou para o Sykes e pede ele a gravação, pois sabe que ele tem uma escuta para monitorar a prisão. Ela consegue a gravação que mostra que o Miller apenas agradeceu por ele conseguir a transferência. Micaela percebe que o Asher está estranho e faz ele contar a verdade. Assim, todos eles descobrem da morte de Miller e Laurel culpa a Bonnie por ter feito Christopher presenciar uma cena que pode traumatizá-lo. Bonnie fica abalada e revela para o Asher que foi ela que matou o Miller. A Annalise é informada da prisão de Gabriel. Ele havia mandado mensagem para o Miller dizendo que foi descoberto. Ele estava ajudando o Miller a continuar a investigação de Denver contra a Annalise em troca de Miller ajudar a descobrir o que houve com o Sam. Então a Annalise descobre que a Claire está tentando incriminá-lo por terrorismo para que ele aceite depor contra a Annalise, mas consegue provar a armação e ele é liberado. Então a Annalise conta para o Gabriel que a governadora mandou matar o Leahy e pede ajuda para que o governador seja incluída na investigação de Claire. O corpo de Miller é encontrado. Já Connor e Oliver verificam as fotos do casamento para que não tenha nada que mostre o Nate com o Miller e descobrem que Pam postou uma foto com o Asher em que o Miller e o Nate aparecem. Então eles pedem para ela apagar.
Enquanto isso, a Tegan começa a desconfiar que a Annalise está envolvida no desaparecimento de Miller e volta a procurar a Claire, que revela que estão investigando a Annalise, mas ela resolve ficar do lado da Annalise e se envolve com a Claire para depois contar do relacionamento e a Claire será afastada da Operação Fogueira. Mas a Laurel procura a Claire e conta de ligações suspeitas que ela tem recebido e acredita ser da sua mãe. A Claire se dispõe a descobrir de onde vêm as ligações e oferecer proteção a Laurel se ela fornecer informações. A Laurel pensa no assunto, mas não aceita. Mas depois eles descobrem que Claire investiga a Operação Fogueira e todos eles podem estar em risco. Laurel recebe uma encomenda com um cabelo que ela acredita ser da sua mãe e se sente ameaçada. O Frank garante que protegerá ela e o Christopher. Crawford conta para Tegan que vai se candidatar a procurador-geral e ela poderá se tornar a sócia administradora em seu lugar, mas logo a governadora procura a Annalise e diz que foi o Crawford quem matou o Leahy. Ele ligou para a agente Gladden. Além disso, o Nate descobre que o Leahy se comunicava por cartas e em uma delas ele revela que foi procurado por um advogado que queria que ele demitisse a Annalise. Então eles investigam, a Bonnie chantageia o diretor Sykes, que dá a ela a filmagem da visita que o Leahy recebeu. Assim descobrem que não foi o Crawford que o visitou, e sim o Xavier Castilho, irmão da Laurel. A governadora entrega os arquivos que incriminam o Crawford e a Annalise percebe que ele está sendo incriminado e pede que Tegan passe a defendê-lo. Tegan entrega as provas que os Castilhos alteraram os registros telefônicos para incriminar Crawford, pois ele vai concorrer à promotoria. Eles controlam os promotores e sabem que ele não será comprado, assim Crawford é liberado. Frank resolve ir atrás da agente Gladden e a obriga a revelar quem pagou para matarem Leahy e ela confessa que foi o Castilho. Ele também manda ela procurar a Bonnie e diga que o Miller que pagou para poder matarem o Leahy. Assim a Bonnie e o Nate se sentem menos culpados. Micaela volta a se aproximar do Gabriel e conta que o seu pai biológico matou a sua mãe. Ela foi adotada, mas nunca teve uma boa relação com seus pais adotivos. Os dois começam a se envolver novamente e ele faz ela querer procurar o seu pai biológico. Oliver decide procurar e descobre que o pai dela é Dwight. Além disso, Gabriel é ameaçado novamente por Claire, que agora conseguiu os arquivos do ex da sua mãe. Ele procura a Micaela e revela que se Claire expor o caso, Vivian vai descobrir que foi ele o culpado. A Micaela conta a situação para os outros e o Asher bola um plano. Se ele se apresentar ao FBI com o cabelo de Sandrine e revelar que Laura procurou a Claire e revelou que a Sandrine era uma informante, poderia estar com problemas e mesmo assim a Claire se negou a protegê-la. Eles esperam que a Claire seja demitida por violar seu dever de proteger e pare de ameaçar o Gabriel, além de acabar a Operação Fogueira. Então o Asher coloca o plano em ação e procura o FBI. Enquanto isso, a Annalise vai com Laurel confrontar Xavier. Elas revelam que sabem que ele procurou o Miller para pagar a sua campanha para procurador-geral se ele atacasse a Annalise, com a justificativa que ela mandou matar o Denver. Miller concordou em participar do plano em que Leahy seria morto, mas enganou Xavier e pediu o diretor para transferir o Leahy na noite anterior. Mesmo assim, Xavier conseguiu que ele fosse morto. Também sabe que ele fez isso a mando da governadora para conseguir o perdão para o Sr. Castilho. Laurel questiona sobre a Sandrine, mas ele diz que não sabe onde ela está. Então elas saem e Xavier liga para a governadora e conta que elas já sabem demais. Annalise recebe ligação de Tegan que conta que a governadora apareceu na mídia, negou o envolvimento com a morte de Leahy e revelou que viu evidências que o Crawford armou para o Leahy. Enquanto elas estão no telefone, o Crawford está morrendo. Assim que a Annalise desliga, procura a Laurel, que sumiu. Ela liga para o Frank verificar o Christopher e descobrem que ele também sumiu. Então agora finalmente nós estamos prontinhos para a 6ª temporada da série. Então é isso, galera. Tchauzinho.